Olá, irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós. Vamos mais uma vez nos debruçar sobre a palavra de Deus, estudando o livro de Efésios. No estudo de hoje nós vamos ver os aspectos essenciais da doutrina da salvação e o seu anúncio ao mundo. Queremos que os irmãos compreendam como é grande e maravilhoso a vida do homem quando está com Deus e tem a salvação, e como ele não pode escapar da morte e morte eterna se não tiver a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E que individualmente, como a igreja, também devemos anunciar essa verdade sem falhar. Descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação é uma das coisas que nós cristãos devemos saber para nos defendermos e propagarmos bem a verdade bíblica. E nós devemos envolver com esmero um trabalho missionário. Bom, o texto básico, Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie ou ninguém se orgulhe. Salvação é totalmente uma ação de Deus para nós. Nós nada podemos fazer de antemão. Sempre é Deus vindo até nós e nos dando essa salvação, por graça. Graça de Deus restaura o homem para o louvor e glória de Deus. O primeiro elemento da salvação é isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de louvor e adoração a Ele. O pecado nos afastou dessa possibilidade e a salvação nos faz voltar a esse propósito inicial. Voltamos à origem. Somos agora, pela salvação, aqueles a quem Deus quer o único louvor. Bom, por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, em quem temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz, com o objetivo de recebermos a remissão dos nossos pecados. Remissão é perdão, é esquecer que eles afetavam a nossa vida e voltam agora a uma estaca zero com Deus. Remissão dos pecados, porque a graça de Deus é grande e faz parte de seu tesouro. Efésios 1, versículo 6, essa é a nossa referência. Eu lerei agora para os irmãos, que diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Jesus Cristo. A salvação para as pessoas é uma ação de Deus que passa por Cristo. É preciso encontrar-nos com Cristo para tal efeito. Vamos pensar, temos a mais importante e real segurança da nossa fé, ter nascido de novo com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para o louvor e a glória de Deus. Pergunto, tudo o que você faz converge para a glória de Deus? Você tem vivido uma vida plena em que glorificar a Deus é a razão maior de tudo que você faz, de tudo que você vive, de tudo que você escolhe? A graça de Deus restaura o homem, vivificando em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, Deus nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, segundo o curso desse mundo, ou seja, o mundo jaz no maligno. Vivíamos com a nossa liberdade aferida, marcada pelas ações pecaminosas. Nós não tínhamos a menor condição de fazermos nada em proveito do reino de Deus. Mas Deus, com seu amor, nos deu então uma liberdade. Nós podemos escolher essa ou aquela decisão para com Deus. O pecador não tem essa possibilidade. Estando vós mortos, estávamos mortos, nascemos na condição de separar de Deus, mortos espiritualmente e mortos carnalmente. Essa é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo, assim diz o texto. Mas vamos pensar, mesmo que o cotidiano das coisas possa apresentar e representar vida, ou seja, termos coisas boas, alegria, uma ética social, uma prosperidade na conformidade das regras do mundo, e isso pode representar a vida. O homem espiritualmente está morto. Ele faz tudo isso por proveito próprio, por uma condição carnal, porque anda na regra desse mundo. Mas para Deus, você está de costa para Ele. Até a bondade que você faz é uma ofensa a Deus que você não tem como Salvador. O pecado continua a fazer estragos na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Ele vos deu vida, porque antes éramos mortos, agora temos vida. E fomos vivificados por Cristo Jesus. E isso é o elemento da salvação.
A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Efésios 1, versículo 4, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Uma finalidade. Deus nos escolhe para si, para que fôssemos perfeitos em santidade e em amor. Para isso, Deus simplesmente não nos escolheu, Deus não nos criou já com esse efeito. Ele fez isso em Cristo Jesus. Então é preciso antes ouvir o Evangelho que fala: Cristo pode nos salvar. Cristo nasceu e morreu em nosso lugar. Ele nos liga ao Pai. Então aquele que ouve essa palavra de Cristo, crê em Cristo, no seu sacrifício e morte, no seu sangue que lava os pecados, nós nos tornamos salvos. Desde a fundação do mundo, Deus sabe quem são essas pessoas. E Ele não faz isso se não for por meio de Cristo. Como também nos elegeu nele, ele é Cristo. Não existe eleição sem Jesus, entendendo a questão da eleição. A eleição precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus. 1 Pedro 1, versículo 2. E para aqueles que estão em Cristo. É para aqueles que estão em Cristo. Não, nós somos novas criaturas. Deixamos de ser aquela criatura carnal e passamos a viver agora uma nova vida. Porque desde a fundação dos tempos, Deus tem apresentado esse bom propósito para nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo e mandou o seu Filho para que todo aquele que crê, todo que ouve o Evangelho e crê, é um desses eleitos no Senhor Deus através de Jesus Cristo. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira fala o seguinte sobre a eleição: é a escolha feita por Deus. Nós não temos como fazer isso. Em Cristo, ouvindo de Cristo, aceitando o seu sacrifício e vivendo uma vida com Ele. Esse é o efeito da graça em Cristo para nos salvar. Desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Graça é Deus nos amar e se oferecer essa salvação sem que a gente tenha condição de fazer nada em prol disso. Ainda que baseada na sabedoria de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Nós vemos esses textos. Deuteronômio 30 fala isso, no livro de João 15 fala, em Romanos 8, 1 Pedro 5, 10. Os irmãos poderão acompanhar na revistinha e confirmar isso com os textos bíblicos. Pensemos, o livre-arbítrio não é contrário à graça. Se Deus lhe escolheu para si, Ele vai lhe apresentar o Evangelho, Ele vai lhe apresentar Cristo e você vai receber a salvação. Deus escolheu todos para serem seus filhos. Deus os elegeu por essa razão. Deus fez isso. Mas quem são aqueles que ouvirão a palavra de Deus? Quem são aqueles que crerão? Quem são aqueles que se darão a salvação? Isso é Deus quem mostra, isso é Deus quem faz. E o livre-arbítrio é a condição que nós temos de podermos escolher. Se nós estamos presos no pecado, nós só vivemos na conformidade do pecado. Mas se Cristo se apresenta em nós através do Evangelho, aí sim nós temos condição de escolher. Por isso a igreja tem por propósito maior levar a mensagem de Deus. Ide por todo mundo. Esse é o que Deus quer da igreja. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção e pelo sangue de Jesus. Efésios 2, versículo 13. Olha como é que ela fica eficiente. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Sem esperança. Mas agora, há contraste entre a vida nova e a vida velha. Agora você é de Deus, é um novo comportamento. Deus lhe dirige. Antes nós vivíamos pelas questões do mundo. Em Cristo, então nós temos a conhecer a Cristo, crer para Ele nos salvar, e é o próprio Cristo quem nos conduz a essa vida nova. Jesus desfez tudo que mal que havia em nossa vida de forma condenatória por causa do nosso pecado. Viesse para perto pelo sangue de Cristo. Então foi necessário que Ele viesse, morresse, e no sacrifício que liga o homem a Deus em perdão e torna-o santo, Deus fez de forma final, completando toda a lei, toda a atitude de voltar-se para Deus só era possível se você cumprisse a lei, tendo o perdão do pecado. Por isso é preciso fazer o sacrifício naquele tempo. Hoje, Jesus Cristo já fez isso. Então, basta nós pedirmos a Deus: Senhor Deus, me salve em nome de Jesus, e Ele nos atende. Refletir.
Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a nossa vida humana, a graça de Deus disponível pela fé é enorme, capaz de cobrir todo tipo de tamanho de pecado. Não importa o tempo de vida que você tem em pecado, quais pecados, o tamanho que eles foram, Deus lhe perdoa. Basta pedir a Ele, mas é necessário que haja o conhecimento da palavra, o Evangelho falado. E o Evangelho promove no coração do homem arrependimento. O Espírito Santo promove isso. O Espírito Santo comove as pessoas e constrange a isso. E a gente então se enche de fé e crê e pede perdão e Deus nos perdoa. E junto com o pedir perdão, o arrependimento nos faz sentir até o final dos tempos um desejo enorme de não voltar a essa angústia de ter pecado e não querer pecar mais. Esse é o efeito do Espírito Santo em nós. A graça de Deus nos coloca na condição de membro da família de Deus. Efésios 2:19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Igreja, você é filho de Deus, você é co-herdeiro da eternidade das bênçãos de Deus com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trata como aqueles a quem fazem a vontade do Pai, como seu irmão, como sua mãe, assim como ele tratou no livro de Mateus. Membros da família de Deus, a salvação nos coloca na condição de família de Deus. Ora, pense, Deus, o Criador do mundo, o maior pessoa que tem contato conosco, que tem todo o poder e glória e majestade, e nós somos filhos dele, a tudo quanto o filho pede ao Pai, sendo na condição da vontade e dos preceitos e dos critérios de Deus, ele nos atende, porque tudo é bom. Família de Deus é composta pelos filhos que ele adotou por meio de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito dentre os muitos irmãos. Como um Pai perfeito, nosso Deus ama a todos os seus filhos na mesma medida. Não há divisão nem acepção de pessoas na família de Deus. Todos são iguais, todos são salvos, regenerados, têm uma nova vida. Os que não são salvos, eles têm diferenças. Eles têm uma condição de inferioridade em relação ao que o mundo faz, porque esses estão agarrados, presos, escravizados pela morte. Nós que somos salvos nos tornamos todos iguais. Todos têm a mesma missão, todos têm o mesmo Pai e todos têm o mesmo Espírito que conduz o nosso pensamento, as nossas ideias, a nossa forma de agir em seu reino. Se alguém está destoando disso, é preciso ser chamado a atenção. E o Pai pode fazer isso com os irmãos. Assim como tem o irmão mais velho, primogênito, dentre muitos irmãos, que é Cristo, existe também uma escala. Aqueles líderes a quem Deus chamou para organizar, como se fossem os irmãos mais velhos, capazes pela sua experiência, pela responsabilidade de chamar a atenção e conduzir as pessoas ao bom caminho. Então é preciso ter uma percepção clara disso, a família de Deus. Qual é o aspecto essencial da salvação? Vamos resumindo aqui. Decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo o que fizer, faça convergindo para a glória de Deus. Você é salvo, você tem esse desejo, esse ânimo e esse propósito. Não permita... decida mesmo a não mais viver para o pecado. Permita-se viver de uma forma vivificada. Na vida passada já era. Agora é uma nova vida em quem Cristo conduz. Para eu saber o que Cristo quer, eu tenho que conhecê-lo. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se sempre que foi pela graça. A primeira coisa que nós devemos entender claramente é que todos os filhos de Deus são, antes de tudo, servos um dos outros. Então eu não sou maior que as pessoas, eu sou o servo deles. E a melhor forma de servir a qualquer pessoa é oferecendo o reino de Deus a essas pessoas. E nós temos esse poder, que é o Evangelho que está em nós. A outra mensagem-chave nós encontramos em Efésios 3, versículo 7, que diz assim: foi feito ministro, fui feito, Paulo dizendo de si, desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Então tudo que Paulo fazia não era pela sua inteligência, não era pela sua capacidade, não era pelo seu planejamento, era concedida conforme a atuação do poder de Deus dele. Tudo que ele fazia no Evangelho, Paulo entregou-se plenamente. Essa é a palavra-chave para entendermos. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4,
fala sobre a obediência que ele tinha e por essa obediência a experiência que ele tinha na ação. Vamos ler aqui, ó, o versículo 3 e o 4 do capítulo 3, que diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Viram? Eles lendo a carta, tudo que Paulo resumiu no capítulo 1 e 2, falando sobre o seu ministério, sua vocação, ele diz: hoje a revelação já existe e precisa ser entendida como sabedoria. A palavra de Deus é a revelação completa. Não pode falhar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor, fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é toda a revelação. Você quer saber sobre o reino de Deus, sobre como agir? Busque nela plenamente. Outro, Efésios 3, outro diz, deixe-me ver aqui: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho de coisas caríssimas, poderosas da parte de Deus. A nossa tarefa é anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material. Praticar compaixão em missões é ajudar que as pessoas sejam libertadas e encontrem em Jesus a razão do viver. As pessoas no pecado, presas ao pecado, presas à carnidade, a satisfazer a sua própria carne, elas veem que o mundo como ele é, como ele está, naquilo que ele pode alcançar de benefício dentro das regras e formas do mundo, é o seu prazer. Mas a palavra de Deus diz que até isso, o que for mais justo entre os homens pecadores, tudo que está embaixo do sol é vaidade, leva o homem à condenação. O homem vai ser condenado até pelas coisas boas que eles fazem fora de Cristo. Quando você recebe a Cristo, tudo se converte em honra e glória dele. Você começa a agir conforme o propósito e a vontade dele, que a gente já entende, conhecendo a palavra dele e deixando o Espírito Santo falar, a nossa consciência falar, que é uma consciência agora moldada e nos critérios de Cristo. E falar de Jesus é falar das verdadeiras riquezas do Evangelho, da novidade de vida, dessa vida nova que é com Deus. Então, falar dessas verdades, a gente pode achar, olha, mas uma pessoa tinha tantos prazeres carnais e vivendo com Cristo vai ter uma vida muito simples, com menos prazeres carnais, o Espírito Santo é capaz de convencer a pessoa a quem Deus chama para si dessa verdade. Você só tem que anunciar com convicção e com testemunho pessoal. Isso é o que nós devemos fazer de verdade. Assim como Paulo, você também pode dizer: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis. Paulo, dizendo o menor de si, Paulo foi extraordinário. Aos nossos olhos, o primeiro missionário a levar a salvação a tantos lugares. Hoje o mundo é como é dentro das questões espirituais, porque Paulo fez esse trabalho e junto com ele os seus amigos, parceiros da obra. Ele nunca estava andando sozinho. E ele mesmo assim falou assim: eu sou um dos menores, mas me foi concedido, porque eu me humilhei o suficiente para achar em Deus totalmente as condições de fazer o trabalho. Eu não fiquei usando minhas próprias forças, minha inteligência, minha razão, meu jeito de fazer. E aí, porque eu me entreguei plenamente, humildemente, o menor dos santos, Deus fez tudo através de mim. Quisera nós também que pudéssemos encontrar essa verdade em nosso viver. Efésios 3,14 diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Qual é a causa? Evangelizar, levar a mensagem de Deus às pessoas perdidas. Por essa causa é que ele ora tanto. O principal motivo da oração dele era essa: que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, levar a salvação. E salvação pela palavra anunciada e pelo testemunho de vida. O que levou a colocar de joelho como gesto, Paulo dizendo, de dependência, humildade, quebrantamento, foi uma causa, a causa missionária. Isso é que fez com que eu me debruçasse em oração. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade de muita gente. A oração fez com que eu me convertesse plenamente a alguém que anuncia a palavra de Deus com verdade. E nós? O que é que nós estamos fazendo quanto a isso? Você tem orado para que Deus seja o seu guia, instrumento de toda a sua palavra? Quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração.
nossa vida é assim. Há alguma causa pela qual você precisa lutar? Tem? Ore. Se ela vem de Deus, a causa vem de Deus, não desista de orar. Ponha-se de joelho e peça. Como aquela viúva que chegou ao juiz há tantos dias, até tarde da noite, bateu, ora, ele é um homem iníquo. E diz assim, eu vou abençoar essa pessoa para que ela possa encontrar o seu benefício. Ora, porque insistiu, para não me amolar, eu vou dar. Deus que é Pai, vai fazer isso de forma muito mais eficiente, muito melhor para a gente. Coloque-se de joelho diante de Deus, mas lembre-se, Deus só atende àquele a quem tem uma palavra a Deus dentro do propósito da causa de Deus. Não peça coisa fora do propósito de Deus, que isso não será atendido. Pedimos coisas para nós. Deus quer que peçamos coisas pelo reino, para a glória e honra dele. Quais são essas coisas? A palavra de Deus indica o que nós podemos pedir com verdade, Deus atende. Ainda, Efésios 3:10. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A obra de missões faz parte da missão da igreja. A igreja tem por propósito reunir os salvos e com a força dos salvos juntos, em ações diversas, levar a palavra de Deus às pessoas. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Então, Satanás virá contra. O próprio mundo na sua carne virá contra, mas nós seremos vencedores. É uma promessa de Jesus. Por isso, cada dia mais urge, aumenta a necessidade, se efetiva a efetividade de que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenhe como essa missão de proclamadora. Então, a igreja, as pessoas individualmente louvam a Deus, glorificam o seu santo nome. Como a igreja, eles louvam e glorificam nós fazendo o trabalho missionário, nas multiformas como ela apresenta. Deixar a igreja ser transformada em clube social, perdeu o propósito. Reuniões de entretenimento, perdeu o propósito. Sem que essas coisas sejam meio do cumprimento da missão, é tremendo engano e areia. Você tenta segurar a areia na mão, né? Ela vai esvair se você não consegue mantê-la. É uma enganação. Nós estamos levando pessoas a terem uma formatação nos seus costumes e hábitos religiosos, mas não compreendem a missão. Tudo que fizermos deve, no final, exaltar e glorificar a Deus e principalmente fazer com que pessoas ouçam o Evangelho e se convertam. E isso é a missão da igreja. Se vamos fazer festa de aniversário, casamento, se vamos homenagear datas comemorativas, se vamos fazer celebrações especiais, todas elas têm que ter como efeito alguém ouvir o Evangelho que salva e tornar-se filho de Deus. Essa é a missão, esse é o propósito, porque nisso nós estamos automaticamente nos santificando. Discussão. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, como as muitas ONGs que nós conhecemos que fazem assistência social nesse mundo. Mas nada e ninguém pode substituir a igreja de Jesus nesse mundo. Até porque as instituições preparam coisas e entregam esses benefícios aos necessitados. A igreja faz com que a pessoa se torne, nas mãos de Deus, o provedor da sua circunstância. Como? Ora, buscando a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. É claro que inicialmente a gente pode atrair as pessoas com benefício social, mas o Evangelho tem que ser falado para que ele receba de Deus toda a condição de viver plenamente, dignamente, como um representante de Deus aqui na terra. Deus, o Senhor do ouro e da prata, de toda a vida, de toda a saúde. Essa é a condição da igreja. Por isso nós somos muito mais eficientes se pregarmos o Evangelho verdadeiro, assim como Paulo fez. Efésios 3:13 fala sobre o ânimo e o vigor que o Deus oferece. Portanto, vos peço que não desfaleçais, pedindo aos irmãos de Efésios, nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçam porque Paulo estava preso. Não desfaleçam porque Paulo estava sem condições de visitar os irmãos. Não desfaleçam porque Paulo contava aqui dos seus sofrimentos. Não pensem que isso é motivação. Ora, por que adianta se ele está sofrendo tanto?
pregar esse evangelho? É melhor ele confessasse de novo ateu ou judeu e seria libertado e viveria outra vida sem esse sofrimento. Mas Paulo diz que o sofrer para ele é digno, porque ele faz em nome de Jesus. E o morrer é lucro, porque ele faz em nome de Jesus. Paulo também quer isso, que nós não desfaleçamos. Nós estamos num momento em que muitos irmãos, e principalmente o nosso líder maior da igreja, está enfermo. E parece que ele não está atendendo a igreja. Mas isso não é motivo para nós pararmos de orar, nós pararmos de evangelizarmos, porque a nossa fé não está no pastor Ebenezer, nossa fé está em Cristo. Se eu, o irmão Inácio, que é professor da BD, não estou encontrando com os irmãos para motivar na palavra de Deus, não é essa separação que vai nos desfalecer. Nós nos desfaleceremos por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de comunhão com Deus, porque não fazemos o culto doméstico, por exemplo. Então Paulo quer, sintam-se fortes e fortalecidos em Cristo, não no que vocês podem ouvir de algo que é controverso, algo que não deu certo, de alguém que age com o reino de Deus, de alguém que não está feliz ou vivendo plenamente a conformidade do mundo. Pelo contrário, Deus dá galardão àqueles que mais sofrem em nome de Jesus, mais serão exaltados. Essa é a promessa de Deus. Bom, a paixão de um missionário. Paulo era apaixonado, tinha motivação, um fogo que ardia e queimava em função do evangelho. Ele tinha um compromisso com a mensagem a ser pregada. Então a mensagem era falada e era testemunhada. O compromisso dele é com ela, não é com o que as pessoas pensam, acham ou vão dar no mundo como resultado. Independente do resultado mundano, o resultado celestial e espiritual era o que mais contava. Você pode escrever um pequeno texto com o seguinte: meu compromisso com a obra missionária. Um exercício que você vai fazer uma auto-reflexão. O que eu tenho de compromisso? Você já deu oferta para missões? Põe lá no seu texto. Você já conhece a história missionária de algum missionário? Você ora por ele, você manda carta, você se levanta e vai fazer o trabalho missionário fora da sua casa, indo para um lugar externo, difícil. Ou na sua vizinhança. O que você tem de missões? Você é um obreiro missionário? Todos nós somos. Onde estamos ou longe de onde nós vivemos. Essa é a vontade de Deus para nós. Espero que os irmãos possam compreender essa missão. Nunca esqueça e abandone o seu chamado. Todo salvo foi chamado. E ide, portanto, do mundo e pregai o evangelho. Lute e desenvolva uma vida de oração, porque a oração é que vai nos engrandecer diante de Deus com o poder dele para fazermos essa obra. Ame a igreja, demonstre com palavra, atitude este amor. Ame o seu povo. E amar o povo é, se nós vemos a nossa igreja, algum irmão desfalecido, ou o próprio grupo esmurecido, você, pelo amor missionário, motiva a igreja a trabalhar mais. Faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Nós estamos com um novo projeto, um projeto que faz com que nós vivamos uma vida de discípulos e de discipuladores. Engaje-se nessa obra, engaje-se nessa tarefa, você vai crescer. Deus quer isso para nós. Pois bem, nós encerramos aqui a nossa palavra nesses 3 capítulos de Efésios. Na próxima lição nós veremos o 4, 5 e 6, ainda falando sobre Paulo, a fé e a sua missão, e especialmente o trabalho da igreja em servir a Deus. Abraço, meus irmãos, graça e paz a todos nós e até a próxima.